senão o áudio, o vídeo da eco. Pode começar, pastor. Vou desligar aqui o microfone. Beleza. Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham através aqui dessa live, dessa transmissão através do Facebook. Sou o pastor Gilberto Salles, da Igreja Batista da Vitória, em Suzano, São Paulo. Estou aqui novamente com todo prazer, aqui com os irmãos e amigos que acompanham esse canal. Eu quero estar meditando com vocês hoje num texto de Mateus 13, de 1 a 8, depois 18 ao 23, sobre 4 reações à mensagem do Evangelho. Mas antes eu quero estar orando ao nosso Deus, para que o Espírito Santo de Deus, que possa estar falando através desse texto, através desta palavra. Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque temos o privilégio de aqui estarmos, Senhor, para dividir uma porção da Sua palavra. Agradecemos, Senhor, pela Sua revelação, a Bíblia Sagrada, e queremos agradecer, porque nela nós encontramos vida, Senhor, e nós encontramos uma vida em abundância, através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que está ali revelado. Senhor, fala conosco através do texto, nos alimenta e nos fortalece. Ora assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler os primeiros versos aqui desse texto, verso Mateus 13, de 1 a 8, eu quero ler o verso 1 e o verso 2, 3, 3a e o verso 18. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. O povo reuniu na praia. Verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: 3a. O semeador saiu a semear. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. O que está acontecendo aqui? Jesus saiu de casa e se depara com uma multidão que queria ouvi-lo, mas ele conhecia suas mentes e suas intenções. E por esse motivo, ele profere essa parábola, cumprindo assim as Escrituras Sagradas, onde diz claramente que aquele, posteriormente a Moisés, aquele profeta, ele falaria por parábolas. Está ali no Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus, cumprindo as Escrituras, profere essa parábola sobre 4 reações à mensagem do Evangelho. Qual é a estrutura da parábola? O semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra do reino, ou a palavra de salvação. 4 tipos de solos são 4 tipos de pessoas que reagem à mensagem do Evangelho. E nós temos o primeiro tipo de solo aqui, que é a beira do caminho. O que é o solo, a semente que caiu à beira do caminho? Podemos compará-la à pessoa indiferente. O verso 4 e o verso 19 nos diz o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O verso 19, o Senhor Jesus explica a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
E lembrando que o Senhor Jesus, ele usa a expressão coração como uma ideia de vontade. Mas é logicamente que a semente ela é semeada aqui na nossa mente. Então, qual é o princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Aqui está a reação daqueles que ouvem a mensagem, mas não sentem o mínimo interesse por ela, pois suas mentes estão endurecidas e controladas pelo maligno. Então, aqui são exatamente as pessoas que, pelo pecado, pela sua carga cultural também, elas são indiferentes e não permitem a ação do Espírito Santo, assim fazendo ou rejeitando conscientemente a mensagem do Evangelho. Então, aqui nós temos um exemplo muito claro, não é? De pessoas que endureceram o coração. Nós temos um bom exemplo dentro do contexto de Moisés, que foi o faraó, que mesmo vendo todas as manifestações do poder do Senhor, rejeitaram o Deus verdadeiro. Como também no tempo de Jesus, pela dureza do coração, os mestres, fariseus, doutores da lei, escribas, rejeitaram o Salvador. Como também no tempo de Paulo, muitos romanos ao qual Paulo pregou o evangelho, rejeitaram a mensagem. E um até chegou a dizer: você quase me fez cristão. Então, são pessoas que escolheram a rejeição. Trataram a mensagem do evangelho com total indiferença. Mas nós temos o segundo tipo de solo, que está no verso 5, como também no verso 20. O solo pedregoso. Essa é uma pessoa instável. O que diz o verso 5? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Explicação do Senhor Jesus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O segundo tipo de solo foi o solo de terra por cima pedra e por baixo, melhor dizendo, é um solo em que a terra é por cima e por baixo muita pedra. E todos nós sabemos que num solo como esse, a palavra ela não consegue enraizar. Quem são esses? Estas são as pessoas de mentes instáveis que esperam displicentemente por uma cômoda viagem para o lar celestial. Mas vindo as dificuldades, logo desistem dessa jornada.
E olha que Jesus alertou: nesse mundo tereis aflições. Mas essas pessoas abandonam a palavra porque não tem profundidade no evangelho. E o texto aqui vai mencionar dois tipos de dificuldades: tribulação e perseguição. O que isso nos remete? As internas. Exatamente na Bíblia, na linguagem de hoje, a expressão que é usada é angústia. As externas, perseguição, simbolizada pelo sol escaldante por causa da palavra. Então, esses são podemos assim afirmar, os partidários do evangelho da bênção, mas não o evangelho da renúncia. Então, pessoas que não querem pagar o preço de, quando necessário for, sofrer por Cristo, ou renunciar a alguma coisa, não é? Então, o que acontece? Elas são como esse solo pedregoso, que, vindo o sol da angústia, vindo o sol da perseguição, a semente do evangelho simplesmente morre. É exatamente isso que acontece. O terceiro tipo de solo, o Senhor Jesus comparou a semente que caiu nos espinhos. São as pessoas que recebem Jesus, mas os desejos do seu coração, da sua mente, estão aqui nesta terra. Verso 7, que o Senhor Jesus fala? Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. Este aqui, esse solo que foi aqui semeado, é aquele que permitiu, a pessoa permitiu que o nosso adversário, o maligno, o diabo, semeasse os espinhos. Que são os espinhos? As paixões deste mundo. Esses são os espinhos. E é interessante notar que o termo usado paixão, o que ele significa? Ou concupiscência, é o termo grego, né? Desejo incontrolável pelas coisas deste mundo, que são contra a Escritura Sagrada, que são contra a palavra de Deus. Lá em 1 João 2,16, nós encontramos a seguinte afirmação: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma palavra mais simples, a paixão da carne, a paixão dos olhos e a soberba da vida são um tropeço para a pessoa que deseja andar com Cristo, mas dá lugar à paixão da carne, dos olhos e à soberba da vida. Essa pessoa, ela é gananciosa, ela deseja as coisas desse reino. E qual é o comportamento dela? Numa frase, conforme Mateus 6,24. A pessoa gananciosa, ela quer o que há de melhor no evangelho e no mundo. Então, essa pessoa,
ela sufoca o primeiro amor pelos cuidados deste mundo, o engano das riquezas e outras ambições. Então, esses são os espinhos que surgem no meio da igreja, no meio do povo que quer começar a caminhar com Jesus, mas os cuidados dessa vida abafam a mensagem do Evangelho. Mas há um quarto tipo de solo, a boa terra, a pessoa quebrantada, a pessoa que viveu de verdade Marcos 1,15. O que diz o verso 8 e depois o verso 23? Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Verso 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A boa terra, que são aquelas pessoas que tiveram uma verdadeira experiência de transformação através da ação do Espírito Santo de Deus e foram despertadas ao arrependimento e à fé, conforme Marcos 1,15. E esta pessoa é uma pessoa que vai frutificar. É interessante notar que um ponto importante. Há pessoas que vão frutificar, de sua semente vai multiplicar mais 30. Outros, da sua semente, vai multiplicar 60. E outros vão multiplicar 100. Ou seja, cada um terá o seu campo de produtividade. O importante é que eles foram produtivos. E sempre lembrando para você que nos acompanha aqui por esse canal, que o importante não é quantas vidas, entre aspas, você ganhou para o Senhor Jesus, que na realidade quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus. Mas quantas pessoas você semeou a palavra. Porque lá no Evangelho de João, se não me engano, a primeira carta de João, ele fala claramente que os galardões foram as pessoas que receberam a semeadura da palavra. Então, galardão à luz de João, que escreveu o livro, que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, e que também transcreveu o livro do Apocalipse, não é? Para ele, galardão são pessoas que nós apresentamos Cristo. Então, que a sua vida seja cheia de galardão e que você seja essa boa terra. Eu quero concluir o meu pensamento fazendo as devidas aplicações. Primeiro, uma palavra que o Senhor Jesus sempre vem repetir: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explicou a parábola. Então, podemos extrair 2 lições. Primeiro, na pregação do reino, somos desafiados a dar frutos, levando outras vidas a Cristo pela mensagem do Evangelho. E até em Efésios 4,30 diz claramente também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, aqui é um segundo aspecto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Onde eu quero chegar com essa afirmação?
para nós cristãos, devemos ser a boa terra que recebe com docilidade toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada. Ou seja a palavra de consolo, seja a palavra de exortação, seja a palavra de uma palavra mais dura. Então, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que relembra a palavra, e ouvir essa voz com toda humildade. E para aqueles que ainda porventura não tiveram uma sua experiência com o Senhor Jesus, a pergunta que eu deixo aqui é: qual é a predisposição da sua alma, do seu entendimento para a mensagem do Evangelho? Indiferença, instabilidade, ou a ganância abafou a mensagem do Evangelho, por isso você se afastou da presença do Senhor? Jesus diz: atendei-vos à parábola do semeador. Então, que nós possamos ouvir a parábola do semeador, estar atento à palavra do semeador, não é? E a reação que Jesus quer que eu e você, ou melhor dizendo, que eu já tomei e você precisa tomar também, meu querido, minha querida, que nos vê por esse canal, é o quê? Que tenha atitude de arrependimento e fé e creia na boa notícia do Evangelho, que é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Igreja, ouça a exortação da palavra. Convidado, que ainda não teve sua experiência com o Senhor Jesus, abre seu entendimento e se torne uma boa terra que recebe a palavra de salvação. Quero orar por você nesse momento e que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra convencendo a tua mente, o teu coração. Pai, quero agradecer pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra e quero pedir que o teu Santo Espírito complete a tua vontade, complete essa mensagem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém.